Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo juntos esse início de inverno e poder contar com a sua companhia. Disponha de uma xícara bem quentinha de café com afeto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos enveredar pelas teias da literatura, tendo como companheiro o nosso queridíssimo livro. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias, é uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. Falando de livros, vamos falar de leitura, que, entre outros benefícios, melhora o funcionamento do cérebro. A leitura de livro é uma das coisas que mais estimula o nosso cérebro, tanto em relação à parte memória, como em relação a novas sinapses, que a gente chama, que são as novas ligações que o cérebro vai promover, né? Sempre que a gente vai ler um livro, principalmente um livro que tenha começo, meio e fim, você vai estar sempre estimulando, além de ser um aprendizado novo, e tudo que é novo para o cérebro acaba estimulando bastante as sinapses, né? Mas em relação à parte memória, se você está no meio do livro, você tem que lembrar o que aconteceu com os personagens no começo, e isso vai fazendo com que você constantemente vá estimulando a tua memória a trabalhar, né? E para juntar tudo isso, entre outras questões, na entrevista desta semana, nossa convidada é a estudante Larissa Aragão. Larissa foi aluna do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, Unidade de Linhares, durante 4 anos, e acumula uma bela experiência em processos seletivos para estudar em universidades renomadas. E agora ela foi aprovada para cursar medicina na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Durante a entrevista, conversamos sobre suas experiências de leitura, suas estratégias de estudo para chegar aos resultados que obteve, mesmo durante a pandemia da Covid-19, e de como é importante a educação na sua vida. A educação é a ferramenta, é o instrumento capaz de realizar sonhos. Eu hoje estou aqui cursando, vou começar agora em agosto, cursar o meu tão sonhado curso de medicina através da educação. A educação abre portas e você não desista dos seus sonhos. Se você quer cursar medicina, nutrição, odonto, Larissa, mas tem 3 anos, 4 anos que eu estou no cursinho, não desista, sua hora vai chegar. Estude, aprenda a estudar que vai dar certo. É seguindo juntos nessa caminhada traçada por Larissa Aragão que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, colocar os livros como companheiros de viagem é fundamental para fortalecer esse vínculo e saborear ótimas histórias contadas em suas páginas. Agora, compartilhar essas histórias com as pessoas é muito prazeroso também. Vamos falar sobre livros? Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, galera! Na dica de leitura desta semana, eu quero fazer algumas sugestões para vocês. Uma coisa que eu verifico no nosso dia a dia, no nosso bate-papo do dia a dia, né, sobre assuntos gerais, a gente fala sobre tudo. Mas a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre futebol, sobre religião, fala sobre tudo, sobre política, e não fala sobre livros. Já pararam para pensar nisso? Mas, assim, algumas pesquisas mostram que por que a gente não comenta sobre livro? Porque o brasileiro lê pouco. Então, um convite que eu quero fazer para vocês procure frequentar mais o ambiente dos livros, né? Se sua cidade tem uma biblioteca,
vá na biblioteca, frequente a biblioteca, tira um tempinho para ir na biblioteca. Conhecer o acervo da biblioteca, sentir aquele ambiente da biblioteca, onde estão os livros, onde está o conhecimento. Convide pessoas para ir na biblioteca com você. Se você estuda na escola, no ensino médio, na faculdade, procure conhecer a biblioteca da sua escola. Ou seja, frequente o ambiente onde os livros estão. Se você prefere a leitura pela plataforma virtual, no tablet, no celular, no seu computador, no notebook, frequente bibliotecas virtuais. Conheça blogs que falam de leitura, sites que falam de livros, que escrevem sobre livros. Coloque o assunto livro no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente senta no boteco, a gente fala de um monte de coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre livros. Um livro legal que você leu, sugere para o seu amigo. Só lendo um livro que você vai perceber o que é ter acesso ao prazer de uma boa história contada nas suas páginas. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na dica de livro desta edição, vamos falar da atividade literária de uma das escritoras mais respeitadas da atualidade, quando o assunto é racismo. Vale a pena conhecer. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me senti ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava, era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos curtir uma moçada nova que curte a leitura num projeto que é desenvolvido numa escola, Literatura na Veia. Aos 15 anos, o lugar preferido de Marina é uma biblioteca. É aqui que ela viaja, consegue informações e amplia seus conhecimentos. Desde pequena eu sempre fui em biblioteca, sempre adorei, via todos os tipos de livro e eu acho o máximo, me interesso por todos. Mas para chegar a esse ponto, foi preciso o empenho dela e também da mãe. O hábito de Ana Lúcia foi transferido para a filha desde muito cedo. Em casa a gente lê muito, então desde quando ela era bebê, né, parece engraçado falar isso, mas desde que ela era bebê, eu lia para ela e é interessante porque mesmo os bebês, eles gostam, eles reagem à leitura, né? E olha que despertar o interesse da leitura nem sempre é uma tarefa fácil. E a dúvida entre um celular ou um livro pode acontecer. Para essa coordenadora pedagógica, a receita da Ana Lúcia é a que dá certo. Quanto mais cedo incentivar a leitura, melhor é. Existem, que eu gosto de chamar de rituais de leitura, que as famílias, né, os pais, podem fazer com as crianças. Então, é muito próximo também do que a escola faz e mais que ajudam aí, cooperam, facilitam esse trabalho de formação. Então, ler para as crianças diariamente, e se envolver com a leitura, trabalhar, ter um contato afetivo com a leitura. Você encanta o leitor a partir do momento que você se encanta primeiro. O ambiente escolar tem o dever de estimular toda e qualquer informação. Para esses alunos, a biblioteca é uma extensão da sala de aula. Aos 9 anos de idade, Ana Luísa sabe muito bem como é importante ler todos os dias. A biblioteca me empresta o livro para eu ler em casa, então eu sou uma grande leitora, eu leio todos os dias. A leitura é tão presente na vida desses alunos aqui que eu vou fazer um jogo rápido com eles, quer ver? Qual repertório você gosta de ler? Livros de aventura, geralmente, com adolescentes, esperando coisas difíceis, por aí.
E você, quantas horas você passa lendo por dia? Eu passo mais ou menos 1 hora e meia lendo por dia. Todos os dias? Uhum. E você, qual o tipo de livro que você está lendo agora? Eu tô lendo esse livro extraordinário, que conta um pouco da história de um menino que ele tem uma aparência diferente dos outros. E ele sofre um pouco na escola com isso, mas é um livro bem legal. Além de todos os benefícios, a leitura estimula a nossa criatividade e também a nossa imaginação. E estar em ambientes como esse faz com que muitas vezes a gente se sinta no lugar do personagem, ou, por que não, dentro da própria história. Eu fico imaginando como eu seria se eu fosse algum personagem do livro. Eu fico pensando se aquilo fosse real, como é que seria a nossa realidade, o que poderia acabar mudando. Para não dizer que não falamos das flores, vamos centrar foco nas novas gerações, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Para mim, a importância da leitura é aumentar o seu vocabulário. Quanto mais você conhece palavras novas, mais facilita nas interpretações de texto, nos argumentos, no seu conhecimento, na ortografia e também no seu vocabulário. Então, no dia a dia a importância da leitura é que, além de você aprender algumas coisas assim, então ajuda também na escrita, na leitura, até mesmo no jeito de você se expressar com as outras pessoas. Aprende também muitas palavras novas, palavras diferentes que você não vê, também você aprende o significado. Então, a leitura deixa você preparada para muitas coisas. É seguindo juntos nas trilhas das histórias contadas nos livros que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a estudante Larissa Aragão. Ô Larissa, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Ô Larissa, conta um pouquinho da sua trajetória, né? No ensino médio, você estudou, foi no IFES de Linhares, como é que foi essa experiência, Larissa? Eu estudei no IFES de Linhares, entrei assim, estudando sozinha, não fiz nenhum pré-preparatório, entrei onde era meu sonho estudar no IFES, né? Estudei lá 4 anos, de 2013 até 2016, fiz o curso técnico com administração, onde o IFES me deu uma base muito boa, me preparando para eu chegar onde eu estou hoje, né? Por ser uma instituição federal, com professores muito competentes, e foi aonde eu fiz ali todo o meu currículo estudantil, basicamente, formando a minha base para hoje. Qual foi especificamente o diferencial? Porque você estudou em outras escolas, né? Mas qual foi o diferencial que o IFES proporcionou a você? Como uma escola pública, federal, a gente sabe, na verdade, né, Larissa, que o IFES é uma escola que tem no Brasil inteiro. Sim. É IFES porque é do Espírito Santo, né? Sim. Mas o Instituto Federal é tido como uma escola de alto padrão. Que diferencial que foi para você? Quando eu entrei no IFES em 2013, eu tinha uma mente totalmente diferente. Uma mente fechada, sem muito conhecimento. O IFES, ele te dá um campo de visão enorme, com diversas palestras. O IFES, na minha época, acho que continua ainda até hoje, oferece vários seminários para o aluno aprender várias questões, tanto dentro da escola quanto fora. Ela possui vários movimentos, é uma escola assim, fantástica. E isso me chamava, era meu sonho estudar no IFES e, graças a Deus, eu realizei, né? É um universo que amplia a perspectiva intelectual do aluno. Sim, abre o campo de visão muito. Até para fazer as escolhas, né? Sim, ele te prepara, o IFES te prepara, tanto a questão da diversidade que o mundo oferece, que trabalha diversos temas, e quanto tipo, para a vida, para a escola, para tudo. O IFES é uma ótima instituição. E como é que foi depois dessa experiência do IFES? O IFES, eu terminei o IFES em 2016, né? Depois do IFES eu já ingressei no meu processo de vestibulanda, né? Que eu queria medicina desde sempre, basicamente. Claro que durante o percurso da escola a gente vai se identificando com outras matérias, igual química. Até por causa da relação com os colegas de sala de aula, né? Igual a questão de química. Eu teve uma época do IFES que eu queria fazer engenharia química, porque é uma parte da química que eu gosto muito, que é a química orgânica.
E as outras frentes também. Então eu falei, acho que eu vou fazer engenharia química. Mas depois chegou no final, eu falei, não, acho que não, o que eu quero para mim mesmo é medicina. Eu botei na minha cabeça, é medicina, e foi esse o caminho que eu busquei, né? Que eu sonhei e realizei, graças a Deus. Aí eu terminei o IFES em 2016, e em 2017 eu comecei na minha caminhada nos prés aqui da cidade. Fiz um ano, um pré numa instituição. Pré, para nosso telespectador, é o curso preparatório para o vestibular, que hoje é o Enem, né? Isso, o Enem, tudo gira em torno do Enem, porque a partir do Enem você consegue a vaga tanto pelo SISU, numa instituição federal, tanto pelo ProUni com desconto e tanto pelo FIES. Numa faculdade particular. Isso, tanto pelo FIES. E o FIES também, que é na particular. Isso, né? Que você consegue bolsas e descontos e tudo mais. Então, hoje, tudo gira em torno do Enem, né, para o estudante. A nota do Enem, para nosso telespectador entender, ela é classificatória, né, Larissa? Sim. É da maior nota para a menor, aí vai classificando as pessoas. Isso, porque quando o aluno, igual eu passei para federal, o SISU, a quem possuía as maiores notas, vai pegando as vagas, né? E o site vai girando, todo mundo vai colocando nota e as melhores notas vão sendo classificadas, né? Aí eu comecei o pré em 2017, não consegui medicina, porque foi meu primeiro pré. Se eu não me engano, naquele ano de 2017 eu passei para farmácia, acho que na federal também, mas não daqui do estado, foi de outro lugar. Porque durante a caminhada a gente faz nota para diversos cursos, né? Sei. Só que como medicina é muito concorrido, você tem que estudar muito. Aí 2017 não consegui, 2018 eu cheguei perto, mas também não consegui, passei para outros cursos ótimos, como nutrição, odontologia, eu já cheguei a passar também. Aí, em 2019, eu estudei sozinha, foi quando eu tive alguns problemas pessoais que me afetaram naquele ano, né? Também a questão da sobrecarga. Sim. A geração de vocês, né, Larissa, tá assumindo um compromisso muito grande, muito cedo, né? Sim. Essa responsabilidade de passar, Sim. aquela coisa da dedicação. Sim, mas e aí? É uma pressão muito grande. A pressão muito grande pelo resultado, né? Aí 2019 foi o primeiro ano quando eu decidi estudar só. Aí eu fui fazer a prova, eu estava preparada, mas só que chegou na hora, eu estava preparada de conhecimento, mas meu psicológico não estava preparado. Foi onde eu tive uma crise de ansiedade durante a prova. Toda uma trajetória Sim, mesmo de porque a vida da gente não é só estudo, tem problemas pessoais, tem as questões familiares, tem aquela pressão, não talvez da minha família nunca me cobrou, você tem que passar, eu me cobrava. Então, vem a questão psicológica, aí chegou na prova, eu tive uma crise de ansiedade, chorei muito, ia desistir, ia fazer nutrição, que eu tinha passado no início de 2020, eu passei para nutrição na UFES, eu ia fazer nutrição. Aí eu falei, não, vou dar uma última chance para mim. Aí eu corri atrás de pré, desconto, porque quem quer, vai atrás. Eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Aí eu comecei a fazer o pré, me dedicando, me adaptei, aí veio a pandemia. Aí eu segui o mesmo ritmo já de 2019, continuei me preparando. É isso aí que eu ia perguntar para você. A partir da pandemia, né, Larissa, como é que você estabeleceu uma disciplina de estudos em casa? Porque aí em 2020 comecei o pré. Aí eu tranquei. Você começou antes da pandemia? Antes da pandemia. Fiz uns 2 meses, né? Porque a pandemia começou em março, né? Meados de março. Isso. Aí eu fiz os 2 meses presenciais. Aí depois eu peguei o online do pré. Só que eu falei assim, eu acho que eu consigo pegar para mim sozinha. Fui lá, tranquei e comecei a estudar sozinha. O negócio de você estudar online é você ter foco e disciplina, porque não é fácil. Eu tiro por mim, porque às vezes é uma distração, é um irmão que perturba, bate na porta, é uma coisinha outra, mas você tem que ter foco, fé em Deus e acreditar que vai dar certo. Se planejar, a palavra é se planejar. E como é que você transformou isso no seu dia a dia? Como é que você fazia? Você estudava todo dia de manhã? Você estudava na hora de dormir? Minha rotina é assim, eu estudava de 7 da manhã às 10 da noite. Eu acordava 7 horas, 7h30 eu já estava sentada. Aí eu pegava de 7h30 até 12h15, 12h30, parava. Aí 2 horas eu voltava a estudar, ia até umas 5h30. Aí eu ia fazer atividade física, que é muito importante, isso me deu um gás total. Oxigenar o cérebro, dar uma relaxada também no corpo. Aí de 5h30 até 7 horas era o meu intervalo. 7 horas eu voltava e ia até umas 9h40, 10 horas. Isso todos os dias, todos os dias. A minha folga era só no domingo, mas no sábado eu tinha que fazer uma redação. Eu não poderia fazer nada sem antes fazer essa redação. Como é que você conciliou isso, por exemplo, no relacionamento com a sua família? Olha, minha família
é uma coisa muito importante, assim, porque não me cobravam e me davam muita estrutura para estudar. Não entendiam, né, que eu tinha que estudar e me davam o apoio necessário para isso. Então, é fundamental. Eu falo, primeiro, Deus, segundo, você e sua família, porque sem a família você não vai conseguir. E a família sem você também não vai dar certo. Você tem que estar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, dentro das suas medidas, né, do tempo que você tem igual. Às vezes tinha um almoço que eu não podia estar presente, eu tinha que estar lá estudando. Aí eu pensava, vem almoçar. Chegava uma visita, eu não podia dar atenção para a visita, porque eu tinha o meu compromisso. É igual um trabalho. Se eu não terminasse tal coisa, tal hora, eu não podia fazer nada. Deixei de sair, você tem que abrir mão, deixei de sair, final de semana não saía, dia de semana não saía. Até para a igreja, às vezes, eu deixava de ir durante a semana, porque eu tinha um compromisso, que era estudar. Quais as áreas do conhecimento que você mais se identifica? Olha, que a gente fala na escola, quais as disciplinas? Eu gostava muito de química, como eu falei. Matemática, eu não gostava, mas eu aprendi a gostar praticando. Matemática é treino, né? Treino. Exatamente. Agora, em 2020, eu aprendi matemática. Eu falo hoje, eu gosto de matemática. Eu aprendi como se deve estudar matemática. E matemática prepara seu cérebro para aprender outras disciplinas, né? E matemática no Enem, ela é fundamental. Matemática e redação. São duas peças-chave fundamentais. Por isso que eu me dediquei muito a essas duas vertentes. E também eu gostava muito de história, gosto ainda muito de história, eu amo história, história do Brasil, história geral. Eu falo, se um dia eu pudesse, depois de formada, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu gostaria muito de fazer alguma coisa ligada à história. História, para mim, eu acho muito, muito interessante. Mas a questão, assim, de história, matemática e química, são as três, assim, que eu gosto mais. Biologia também, nossa, biologia, ciências biológicas, apaixonada. Biologia, assim, hoje é o que eu mais gosto, a matéria de biologia. Ô Larissa, e por que medicina? Por que essa escolha? É uma coisa mais de missão? É uma missão que você quer cumprir? Olha, Por que medicina? Tem alguém da família que já trabalha com medicina? Não. De onde saiu essa... Eu falo, essa querência sua, né? Eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que a medicina, ela é algo que está mais próxima das pessoas, ao meu ver, é a medicina, né? Então, eu sempre quis, desde novinha, queria ser pediatra e tal, mas igual eu falei, durante o tempo da vida, a gente pensa em outras coisas, né? Mas sempre a medicina esteve presente, igual o fato de eu gostar muito de biologia, a parte da questão humana. Então, eu sempre me identifiquei por esse lado, né? Você sabe que sua geração de futuros médicos e médicas, vai preencher uma lacuna, né, um vazio que existe na questão brasileira, que habitualmente o médico não nos dá atenção. Sim. Né? O médico é como se, não são todos, eu conheço excelentes médicos e excelentes médicas, mas historicamente o médico nos olha como um número, na estatística dele, né, naquela fichinha que ele tem lá. O que você vai fazer para mudar essa percepção que boa parte das pessoas tem de que o médico realmente não dá muita atenção para a gente? Eu acho que eu, Larissa, né, pretendo, tipo assim, atender melhor o paciente, né? Porque ele é importante para a vida de alguém. Então, eu pretendo dialogar, não é chegar, o paciente chegou, está com isso, tchau. Não. Ter uma dinâmica com o paciente, ter um diálogo, saber, porque eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer, eu gosto de entender. Então eu acho que se interessar um pouco pela vida da pessoa. Porque ela não está apenas ali, então tá com isso e tchau, vai embora. Não é assim. Eu acho que o papel do médico tem que ser mais humanizado, tem que ser um pouco diferente, mais aberto, né, mais participativo, até mesmo na comunidade ali onde ele atua. Essa é a minha percepção, né? Larissa, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal da sua turma, da sua geração. Qual a importância que a educação está tendo para você? Olha, a educação é a ferramenta, é um instrumento capaz de realizar sonhos. Eu hoje estou aqui cursando, vou começar agora em agosto, cursar o meu tão sonhado curso de medicina através da educação. A educação abre portas e você não desista dos seus sonhos. Se você quer cursar medicina, nutrição, odonto, Larissa, mas tem 3 anos, 4 anos que eu estou no cursinho, não desista, sua hora vai chegar. Estude, aprenda a estudar que vai dar certo.
Larissa, obrigado por ter vindo, participar do programa Sim para a Literatura. À medida que você for cumprindo as etapas do curso, com certeza você volta aqui para falar das novidades para a gente. Se Deus quiser. Obrigado. Nada. E vamos juntos para a nossa agenda literária. Olha, pessoal, a Academia Cariaciquense de Letras, que reúne escritores do município de Cariacica, município que fica na região metropolitana de Vitória, publicou recentemente um edital para admissão de novos membros. Membros efetivos para escritores e outros ativistas do universo da literatura que residem em Cariacica e membros correspondentes para pessoas que residem fora do município. As inscrições já estão abertas, tendo começado em 1º de julho e vão até o dia 30 de agosto de 2021. A academia é essa fundada em março de 2018 e de lá para cá nós já realizamos 2 feiras literárias, um festival cultural, 3 concursos literários a nível estadual e nacional, publicamos 3 antologias com obras de escritores e escritores de todo o estado, entre diversas visitas às escolas, incentivando a leitura escrita entre os alunos. Estou aqui a convite do professor Pereira para falar do nosso edital 001 de 2021, que visa em admitir 8 novos membros à nossa academia, sendo 4 efetivos e 4 correspondentes, ou seja, moradores de fora da cidade de Cariacica. A inscrição fica aberta até o dia 30 de agosto e será feita através de envio de correspondência para o endereço Rua Francisco Paula Bonadiman, número 31, bairro Santa Bárbara, Cariacica, Espírito Santo, CEP 29 145 120. Nessa correspondência você vai poder enviar o seu currículo cultural, todas as suas informações envolvendo a literatura e a cultura e seus trabalhos já realizados. Se tiver livro publicado, nos envie também. Qualquer outra dúvida sobre o nosso edital ou sobre a solicitação do regulamento do edital na íntegra, só me enviar uma mensagem no WhatsApp ou me ligar. Telefone 027 99 512 2130. Obrigado, Pereira. Obrigado a todos. Aguardamos as inscrições de vocês. É isso aí, pessoal. Para mais informações, vocês podem acessar a página do nosso programa Sim para a Literatura no Facebook ou entrar em contato através dos números de telefone que aparecem aqui na nossa tela. Uma ótima iniciativa do pessoal da Academia de Cariacica, expandindo seus horizontes. É compartilhando vivências de leitura que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, nos proporcionando o prestígio da sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.